Falar sobre a janela de Overton. Alguém que já ouviu falar? Não? Ah, que bom, então vai ser uma novidade para você. Então, essa palavra que se chama fechando a janela de Overton deste mundo, Romanos 12, 1 e 2. Não preciso de você abrir, que nós vamos abrir depois em Êxodo. Mas lá em Romanos, queridos, diz que a gente não pode se conformar com este mundo, ou com este século, com esse sistema deste mundo. Não é o mundo em termo geográfico, não é o mundo em termos de pessoas, não é nos conformarmos uns com os outros, não é isso. Ali o que está falando é do sistema deste mundo. Não ter a forma dos padrões mundanos, dos padrões desse século, dos valores, dos princípios desse século, mas transformar este mundo com a renovação da sua mente. O que significa isso? Não ter o formato deste mundo, não estar na forma deste mundo, e não ter a mentalidade deste mundo, mas renovar a este mundo através da renovação da sua própria mente. Ou seja, Deus não somente quer que sejamos transformados, mas que venhamos a transformar este mundo. Ou seja, Ele não quer que você seja só transformado como pessoa, mas que você renove este mundo. Como? Renovando a sua própria mente, através da palavra de Deus. É isso que nós vamos fazer nessa noite, amém? Você vai renovar a sua mente nessa noite para você transformar o mundo. Por isso a palavra de Deus não fala somente de salvação, não fala somente de salvação da alma, mas de renovação de toda forma de pensar. Quando nós pensamos em arrependimento, gente, o que a gente pensa? As pessoas vindo na frente aceitando Jesus, não é? Não, isso é só o comecinho do arrependimento, é só um grão de areia. Arrependimento é transformação da mente. Todos nós precisamos de arrependimento. Você e eu precisamos de arrependimento. Nós precisamos mudar a nossa mente. Precisamos renovar a nossa maneira de pensar. Para quê? Para experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está nessa ordem a Bíblia. Boa, primeiro. Agradável, em segundo lugar. E perfeita, em terceiro lugar. Essa é a vontade de Deus. Você quer a vontade de Deus para a sua vida? Amém? Olha que vontade maravilhosa, como o pastor Mateus leu aqui, domingo. A vontade de Deus, os planos deles para nós, são planos maravilhosos, são planos de paz, planos de nos prosperar, de nos dar um futuro certo. E o apóstolo Paulo diz que essa vontade é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Se ele só falasse que a vontade de Deus era boa, já era muito bom, né? Se ele só falasse que era agradável, já era muito bom. Se ele falasse que era perfeita, estava ótimo. Mas ele disse que essa vontade representa um caminho na nossa vida de bondade, de ser boa, de ser agradável e de ser perfeita. Agora, para nós termos essa vontade, nós precisamos renovar a nossa mente. É isso que nós vamos fazer. E um dia, queridos, eu estava lá perto lá de casa. Vou contar essa história aqui. Eu fiz 15 anos de casado agora, em novembro. Novembro do ano passado agora. E estava recém-casado. E eu estava indo num médico, lá em Coronel Fabriciano, uma cidade vizinha lá de Ipatinga. E aí eu estava ali, correndo para chegar no médico. E um cara me fechou. Eu buzinei para ele. Mesmo assim, ele continuou me fechando, e eu não consegui frear, e eu bati. Aliás, ele bateu em mim, né? E arranhou toda a lateral do carro. O carro ficou uns 15 dias, 20 dias na lanternagem. Fiquei sem carro, né, por algumas semanas. E quando o carro voltou da lanternagem, gente, esse carro, ele estava assim, perfeito. Porque o cara fez um conserto lá muito bom, e ainda tirou todos os arranhados do carro, fez um martelinho de ouro, e ainda fez um negócio lá, como é que é aquele negócio? Polimento.
ele fez um polimento em todo o carro. Então o carro estava maravilhoso. Eu estava todo vaidoso com aquele carro. E um dia, a Priscila saiu cedo num sábado, pela manhã. Eu acordava todos os dias bem cedo, umas 6 horas mais ou menos, que eu entrava às 7 no trabalho. E sábado era o dia que eu dormia um pouquinho mais. E ela saiu cedo para fazer algumas compras. E quando ela voltou, quando ela saiu, eu estava dormindo. Quando ela voltou, eu estava acordando e ela chegou em casa e me assustou e falou assim: eu bati o carro, amor. E ela começou a gritar: eu bati o carro. Ela estava desesperada. E ela estava ali desesperada: eu bati o carro. E eu fiquei assustado, fiquei assim muito assustado. Perguntei, né, se ela estava bem. Ela falou que estava bem, mas que o carro que não estava bem. E eu logo pensei: acabei de arrumar o carro, tinha feito o polimento dele, está tão lindo o carro. Primeiro final de semana que eu ia ter o carro bonito, e agora ela bateu o carro todo. Só que ela falou de uma forma assim, que parecia que tinha destruído o carro todo. Mas na verdade ela estava só fazendo um teatro. Porque ela quis me assustar, e depois ela falou assim: não, foi só uma batidinha, né? E eu falei: por que você fez isso? Ela falou assim: é porque se eu falasse que eu tinha arranhado o carro, você ia ficar brava comigo. Quando eu falei que eu bati, que foi muito feio, você ficou preocupado comigo, e aí você não ficou bravo comigo. Então eu já sabia que você não ia ficar bravo comigo se eu fizesse isso. Está entendendo? Então, não ensina isso, né? Então, por que ela fez isso, gente? Ela jogou lá em cima para eu aceitar o arranhado. Então, se ela já chegasse falando do arranhado, eu ia ficar bravo. Mas como ela chegou falando que foi uma grande batida, e depois ela falou do arranhado, eu falei assim: ai, graças a Deus, né? Quando ela falou assim: na verdade eu estava brincando, foi uma batidinha. Aí eu falei: graças a Deus, eu ainda dei graças a Deus. Você está entendendo? Então é mais ou menos isso que é a janela de Overton. Daqui a pouco você vai entender melhor. Mas é o seguinte, vamos supor também, vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que um cara chega lá na sua casa e ele fala assim: olha, eu estou com um banner aqui, o cara da prefeitura, da Secretaria da Saúde, e ele fala: eu estou com um banner aqui para você nos ajudar na sua casa. E você, imagina que você mora em casa. Muita gente que mora em apartamento, né? Quem que mora em casa aqui? Alguém mora em casa? Ah, muito bom, muita gente mora em casa, não mora em apartamento. Então, vamos supor, sua casa, ele vai chegar lá na sua casa e vai falar assim: nós estamos com uma campanha contra a dengue. E você vai falar: que legal, que bom. E a gente quer colocar um banner aqui na frente da sua casa. Você fala assim: ó, que bom. Um banner na minha casa? Aí ele vai falar assim: é um banner, esse banner tem 12 metros por 4, vai tampar toda a frente da sua casa. O que você vai falar com ele? Você está doido? Talvez alguns aí que são meio doidos, né, vai falar assim: vou ganhar alguma coisa por isso? Né? Alguns que gostam de dinheiro, vai perguntar: se a prefeitura vai me pagar? Vai falar assim: não vão te pagar não, mas você vai ajudar contra a dengue. O que você vai falar? De jeito nenhum. Vai colocar um negócio na frente da minha casa inteira, um mosquito da dengue gigante lá escrito: mate o mosquito, tal, um banner na frente da minha casa? Você não vai querer. Aí esse cara, ele vai falar assim: não, tá bom, esse daí é muito grande mesmo, mas eu tenho um aqui, que é só de meio metro, é pequenininho, você pode colocar na frente da sua casa? Aí você vai falar o quê? A maioria vai falar que pode, né? Mas se ele tivesse chegado com o banner de meio metro primeiro, você vai falar assim: não quero enfeiar minha casa não. Só que como ele chegou com o grandão antes, aí você abriu para colocar o pequeno. Quantos vocês estão entendendo? Vou contar mais uma história. Eu sei que eu estou contando muita história essa noite, gente. Vou tentar ser o mais rápido possível. Mas uma vez eu fui com a minha família lá para Maceió não, para Fortaleza, no Ceará. Gente, eu fui lá para Fortaleza, eu estava lá entrando numa praia, e um pessoal chegou para mim e falou assim: você aceita participar de uma palestra? Eu falei assim: não quero participar de nenhuma palestra não, eu estou de férias. Aí o cara falou assim: mas é só de 1 hora. Eu falei assim: nem 1 hora, eu estou de férias, meu filho.
Aí ele falou assim, mas você vai ganhar, se você participar dessa palestra, você vai ganhar uma toalha e vai ganhar um jantar para 2 pessoas no negócio lá, que eu não posso falar o nome. Você vai ganhar para 2 pessoas esse jantar. Você vai ganhar 2 pratos executivos e uma toalha. Aí minha esposa continuou falando não, mas eu, né, queria economizar o almoço do outro dia. Falei assim, e agora a gente pode pensar no seu caso. É só 1 hora mesmo? Sim, só 1 hora. Mas é agora? Que eu estou com criança chegando na praia? Não, é hoje à noite. Vocês vão passear lá na feirinha, lá de Fortaleza, hoje à noite, aqui pertinho. E aí vocês vão no hotel tal, é um hotel muito chique, tem lá, e é do lado do hotel, vai ter lá uma palestra para vocês. Aí, gente, chegou lá na palestra, né? Eu achei que era uma palestra assim, tipo igreja, né? A gente que é crente está acostumado assim, né? Senta todo mundo, ia ter um louvor, depois uma palavra, né? Ou ia cantar uma música lá, do Caetano Veloso, será? E tem uma palavra. Mas não. Chegou lá, era um monte de mesinha assim, gente, um monte de mesinha com os amendoinzinhos e tal. Já pegaram minhas crianças assim, foram levando elas. Falei, para onde vocês vão levar? Aí tinha um playground assim gigante, já levaram. Não, vai ter monitoras para os seus filhos, para não atrapalhar a palestra. E aí a palestra era tipo assim, um cara para eu e a Priscila na mesa, mesinha lá, parecendo uma mesa de truco. Aí o cara começou a falar, e o cara era muito bom, gente, o cara era muito bom, ele descobriu que era pastor, ele já falou, eu também sou crente, inventou lá que ele era de uma igreja, falei, qual que era a igreja? Aí ele inventou o nome da igreja, e tal, você viu que o cara não tinha nada de crente, mas o cara já falou que era crente para simpatizar comigo, e ele foi olhando dentro dos meus olhos assim, eu fui meio que apaixonando com o cara. Ele tinha umas técnicas de venda, gente, eu não sei, o cara fez curso não sei aonde, mas o cara foi mostrando o pacote do hotel lá, era um pacote, era para vender, gente, um pacote que você comprava lá e era sócio de um negócio e pagava uma anuidade lá, você ia hotel no mundo inteiro. Eu falei com ele, meu filho, você não está entendendo, meu filho, tinha 3 anos que eu não saía de férias, eu não tenho dinheiro para ficar viajando assim não. Aí ele ofereceu o pacote, você vai viajar para o mundo todo, olha aqui, eu com a minha esposa, a esposa dele bonitona lá, né? Ele mostrava a esposa dele, ele é a esposa dele, coisa mais linda, no Havaí, na Jamaica, lá na Cancún, só os lugares maravilhosos. Eu não sei se era, hoje eu acho que essas fotos eram montagem, gente, que não tem lógica o cara ter ido para tanto lugar não, mas ele foi mostrando. Aí eu falei, nossa, que legal, ele foi falando das vantagens, aí já tinha dado quase 1 hora, eu falei assim, tá bom meu filho, já deu quase 1 hora, eu quero só minha toalha e o negócio aí, para jantar. Aí ele falou assim, não, tá bom, fala o preço logo meu filho. Aí ele falou 100 mil reais, sei lá, 120 mil reais. Falei assim, o que é, você ganha o hotel? Você paga e ganha, você fica sócio do hotel? Não, é só para você ser sócio tal, por 3 anos, você vai ter uma cota, você vai poder ir nos hotéis, vai ter desconto de 20%, não sei aonde, foi falando. Falei assim, você está ficando louco meu filho, eu vim aqui por causa de uma toalha e de uma janta, e você está querendo me vender um negócio de 100 mil, você está ficando doido? Aí o cara falou assim, não, agora, não, então eu vou fazer um pacote melhor para você, eu vou chamar a minha supervisora aqui. Aí chamou a supervisora chegou, a mulher bonita, tal, começou a olhar dentro dos meus olhos, da minha esposa, e foi falando, aí foi mais meia hora, 40 minutos, falando, falei, meu filho, já passou muito tempo de 1 hora, vocês tinham falado que era 1 hora, tá bom, a gente vai te dar o preço, aí foi 80 mil, foi só baixando, aí ele falou, agora eu vou chamar, eu falei, eu quero ir embora meu filho, eu não quero, pega meus filhos aí, me dá o voucher aí do jantar, não, só um minutinho, vou chamar o gerente, ele chamou o gerente, aí foi baixando, aí depois o sumo sacerdote, cara, ele foi chamando os caras, chamando, só sei que por último baixou para 22 mil, e eu já estava lá umas 3 horas, já tinha perdido minha noite inteira de férias, eu já estava nervoso, eu estava suando frio, eu queria ir embora, ele não dava toalha de jeito nenhum, não dava o negócio, e é um monte de mesa lá, gente, um monte de mesa, o pessoal chegava, saía, eu estava lá, e chamava um, chamava outro, e nada, o cara me enrolando, aquela paixão que eu estava por ele, começou a virar raiva, e eu comecei a ficar louco, eu só sei que uma hora eu falei assim, então tá, dá esse negócio aqui, eu assinei o negócio, 25 mil reais, ia pagar em 24 vezes no cartão, passei o cartão lá, e falei assim, só que aí quando eu assinei, aí tocaram umas bombas, sabe, aqueles negócios, não é bomba não, aquele negócio solta uns negócios para cima,
Aquele da virada, daqueles negócios lantejou, soltou aqueles, confete, sabe? Esqueci aquele negócio, soltaram aquele negócio, começaram a cantar uma música lá, tal. Só que aí, quando fez isso, aquela festa toda, pediram para todo mundo aplaudir, aquelas mesas, tudo, mais de 100 mesas, todo mundo aplaudiu. Quando fez isso, eu falei, ué, mas eu estou aqui há 3 horas, não fez isso nenhuma mesa aqui. Até agora eu fui o único trouxa essa noite que fechou esse negócio. Eu não acreditei, gente. Eu falei, meu Deus, eu caí num golpe. E eu fiquei louco. Só que aí eles já foram me dando a toalha, ele falou assim, agora que você fechou, você vai ganhar uma mochila, você vai ganhar isso, foi me dando uns negócios e tal, além disso, você vai ganhar um cartão para você ir no parque lá, não posso falar o nome, tá, gente? Depois eu explico por quê. Mas você vai ganhar aí no parque lá, tal. Aí o que aconteceu? Foi já me tirando do negócio, e eu fiquei suando frio, e eu quase chorando, gente, quase chorando. Falei, vamos embora, amor, fomos embora, fomos para o hotel. Chegou lá no hotel, eu não consegui dormir, gente. Eu comecei a fazer continha, como que eu ia pagar aquele negócio? Eu não tinha dinheiro nem para pagar minhas férias, quanto mais o negócio. Como que eu ia viajar no outro ano, se eu não tinha dinheiro para pagar aquele ano? E aí comecei a pensar, e eu fiquei louco. Eu não dormi aquela noite. Eu tinha perdido uma noite já, perdi a madrugada. Entrei no Google, coloquei no Reclame Aqui, tinha mais de 1000 reclamações, as mesmas pessoas trouxas que caíram e reclamaram lá no Reclame Aqui. Eu falei, graças a Deus eu não sou o único bobo, tem vários que caíram. E aí, quando deu de manhãzinha, eu liguei para o advogado da igreja, e ele falou, olha, a lei brasileira permite que você tenha o arrependimento, até 7 dias, cadê o Jô aqui? O Jô sabe aí, né? 7 dias de arrependimento, você pode desistir do contrato. Vai lá e desiste do contrato. Aí, perdi mais uma manhã das minhas férias, que eu fiquei lá a manhã toda, resolvendo, assinando papel. E aí eu assinei que eu não podia falar o nome do negócio, nem podia reclamar deles, eu reclamei aqui, tá? Porque eu pedi para cancelar o contrato. Por isso que eu não falei o nome deles, mas vocês devem imaginar, porque é lá em Fortaleza. Mas amém. Gente, resumo da história. Não, eles falaram que eu podia ficar com os negócios. Graças a Deus eu fiquei com tudo. A mochila até hoje eu não usei, que eu tenho medo, sei lá, eu fico meio, receoso de usar. Porque eu falei, eu vou devolver, porque eu não fechei o negócio. Não, pode ficar com a mochila. Eu não tive coragem de usar até hoje o negócio. Mas a toalha eu já usei bastante, né? E o jantar também foi muito bom, o almoço. Ô, gente, por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque o inimigo faz a mesma coisa com a gente. Ele joga lá em cima para a gente aceitar o que vem lá de baixo. Esses caras colocaram lá 120 mil, para depois cair para 20 mil, para eu fechar. Você acha que alguém fecha, gente, por 120 mil? Todo mundo fecha mais para baixo. E dizem que tinha uma proposta ainda melhor que essa minha, se eu ficasse mais tempo lá, né? Eu podia fechar mais barato ainda. Gente, mas o diabo ele tem feito isso a cada dia. Ele tem trabalhado dessa forma. Esses dias uma marca espanhola chamada, tem um nome lá meio estranho, ela causou muito escândalo, porque ela fez uma campanha defendendo a pedofilia. E quando virou um escândalo, ela falou assim, a gente não sabia nada disso, foi tudo fotógrafo, mas esse fotógrafo já tem a fama de fazer coisas como isso. Vocês acham que ela não sabia de tudo isso? Sabe? Claro que ela sabia. Mas por que o inimigo faz essas coisas, queridos? Eles causam escândalos. Eles fazem coisas horripilantes. É para mudar os nossos padrões. Porque na primeira vez que a gente vê um crime hediondo, ou uma campanha publicitária horrível, defendendo pedofilia, a gente fica revoltado. A gente vai para o Instagram, a gente fala mal. Mas na segunda vez, a gente já não fala tanto mal. Na terceira vez, já fala assim, já teve isso antes. Na quarta vez, a gente já vai acostumando com aquilo. E é assim que ele faz, ele joga o jogo sujo lá em cima, para a gente aceitar os padrões de baixo. E é isso que é essa janela de Overton. Ela cria padrões, ela mostra padrões, para que ela mude princípios. Ela é uma tabela, é uma janela criada como a janela do discurso, é chamada de a janela do discurso,
Muitos políticos usam essa janela para atrair votos. Os políticos, eles não falam aquilo que eles pensam, eles falam o que as pessoas pensam, o que você pensa, para você votar neles. Está entendendo? Todo mundo, 99% do brasileiro, gosta de picanha. Aí o político promete picanha. Aí a pessoa acredita, não vai me dar picanha. E vota. É isso que eles fazem. O que era impensável no passado, se torna padrão hoje. E aqui mostra um pouco sobre isso, quer ver? Olha aqui, por exemplo, o progressismo em cima e o conservadorismo embaixo. Existem coisas do conservadorismo que são impensáveis hoje, mas foram feitas no passado. Existem coisas que são radicais, que são sensíveis, aceitáveis por alguns, mas não por todos. E existem coisas que são populares, e existem coisas que são do consenso de todos. Então o político, ele sempre trabalha dentro daquela janela ali. Quando ele trabalha fora daquela janela, ele é chamado de extremista, de radical. E ele geralmente não consegue vencer, ou não consegue continuar na vida pública. Então, hoje, por exemplo, queridos, coisas que eram impensáveis no passado se tornam normais hoje. Se a gente trouxesse uma pessoa de 100 anos atrás hoje, tem um seriado que se chama Outlander, que a mulher volta 200 anos no passado. Mas se você voltar 200 anos no passado, você vai escandalizar com algumas coisas, mas nem tanto como se alguém do passado viesse para o presente. Então, se trouxéssemos uma pessoa de 100 anos atrás para hoje, o que iria acontecer? Essa pessoa iria escandalizar com muitos dos nossos comportamentos, você não acha? Por exemplo, se nós levássemos uma mulher de 100 anos atrás na praia, você acha que ela ia achar os biquínis maravilhosos? Né? Naquela época iam quase de roupa na praia, as pessoas iam vestidas praticamente na praia, e hoje não, né? Hoje o bonito é mostrar, naquela época o bonito era se cobrir. Então são padrões que vão sendo mudados, queridos. E o inimigo, ele cria conceitos novos para nos distrair ou mudar nossos parâmetros. Porque quando mudamos nossos parâmetros, perdemos nosso território. Vou repetir. Quando mudamos os nossos parâmetros, perdemos o nosso território. Vou te dar um exemplo. Se você deseja uma santidade nesse nível, e você olha para aquela pessoa que está nesse nível, você se acha o mais santo de todos, né? E você se acostuma com aquele baixo padrão. Mas se você olha para Jesus, você vê uma santidade em pessoa, e você se compara com Jesus, você quer buscar ser mais santo. Só que o inimigo, ele tira nossos parâmetros, ele muda nossos parâmetros, muda nossa visão, muda nosso foco, para que a gente se acostume com coisas que Deus não prometeu para nós. Ah, isso não foi aquilo que Deus prometeu, mas está bom, pelo menos tem um pouquinho daquilo que Deus prometeu. E a gente vai se amoldando ao sistema deste mundo. Mas lembra o que o apóstolo Paulo disse? Não se amoldem, não estejam no molde dos parâmetros deste mundo, mas renove através da sua mente. Veja o que diz lá em Provérbios 22, 28, se puderem colocar aí, para nós, eu sei que vocês da mídia aí são bem rápidos aí, e vocês têm a Bíblia aí, Provérbios 22, 28, o que diz lá? Não mude, vamos ler, não mude de lugar os antigos marcos, que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Olha que coisa pesada isso. Existem coisas que foram colocadas pelos nossos antepassados, que não são coisas
retrógradas, não são coisas antiquadas. Nem tudo que é antigo é antiquado. Fala para a pessoa do seu lado, nem tudo que é antigo é antiquado. Tem coisas que são antigas, que são antiquadas, não funcionam mais hoje. Mas tem coisas que são padrões. Por exemplo, há 2000 anos atrás, adulterar era pecado e hoje também é. Ah, pastor, mas hoje já tem os relacionamentos abertos, já viu? Relacionamento aberto. Teve um cara que ele falou que ele tinha um relacionamento aberto com a esposa dele. Ele só pediu para ela não contar para ele quando ela dormisse com outro homem, né? Ou seja, ele permite, mas ele não quer saber. Ele quer fugir da realidade que ela está traindo ele. Então, aí fala assim, eu já vi até pessoas falando assim, não, mas não é traição, porque permitiu. Olha como é que o diabo é sutil. As coisas vão se tornando normais, o que era totalmente anormal se torna normal, o que era depravação se torna algo bonito. O que era pecado se torna identidade. A pessoa fala assim, eu sou isso, mas isso é o nome do pecado dela, não é a identidade que Deus fez dela. O pecado, ele se torna tão normal, que ele se torna algo identitário, e ainda se torna um orgulho para aquela pessoa. A pessoa fala, você precisa ter orgulho disso, deste pecado, porque você nasceu assim. Todos nós nascemos no pecado, queridos, todos nós nascemos com a tendência ao pecado. Alguns nasceram com tendências a um pecado ou outro, mas todo mundo nasceu com a tendência a algum pecado, ou em vários pecados. Talvez tem coisas que a pessoa do seu lado tem fortaleza, tem dificuldade, que você nunca teve. A pessoa não consegue parar de ter um pecado sexual na vida dela, e que você não teve. Mas às vezes essa pessoa nunca teve uma tentação de roubar e você teve. Então todos nós temos uma tendência ao pecado. Todos nós. Só que isso não pode se tornar nossa identidade, não pode se tornar normal. Porque senão nós estaremos, volta lá, nós estaremos mudando aqui, queridos. Nós estaremos entrando nesse sistema mundano. Nesse sistema mundano. Tem um coisa aqui? Isso é um laser? Não. Hã? Ah, a bolinha do meio. Então, olha só, essa janela aqui, queridos, é a janela que o mundo quer que você se encaixe, né? E aí, quem não se encaixa neste mundo, ele é calado, ele é censurado. Tem meninas, adolescentes hoje, cristãs, me perdoe de falar isso aqui, mas a gente tem que falar a verdade. Tem meninas adolescentes hoje, que elas dizem para a gente assim, pastor, na minha sala, todas as meninas já beijaram na boca uma da outra, e elas estão me excluindo, porque eu não quero beijar na boca delas. Glória a Deus, amém? Mas, para você não ficar nessa janela aqui, para você não ficar nos padrões desse mundo, você precisa ter coragem, você precisa ter caráter, você precisa ter integridade. Porque como podemos conquistar sem perder o que conquistamos? Como podemos ser livres no mundo de escravidão? Como podemos avançar no território do inimigo? Deus não quer que você perca o seu território, amém? Deus quer que você ganhe o seu território. Este ano de 2023 eu profetizo sobre a sua vida, que será um ano de conquistas na sua vida. Que você vai avançar e não vai retroceder. E que Deus vai te dar estratégias para você vencer, queridos. Não é como o jogo de War, que você é sorte no dado. Ontem eu estava jogando War com o Antônio, e eles falam que o War demora muito. Ele ganhou de mim em meia hora. Porque ele tem estratégias com o dado. Ele joga, só dá 6 o dado dele. Ele tem um negócio que ele faz lá, que ele joga o dado já no 6 e o dado cai no 6. É um truque. A vida não é um jogo, queridos, de War. A vida não é um jogo de sorte, a vida é um jogo de propósito. Se você tiver propósito diante de Deus, você vai avançar e você não vai retroceder em nome de Jesus.
Talvez existem áreas na sua vida que você retrocedeu, mas Deus quer que você reconquiste o seu território. Que Deus vai restituir aquilo que o diabo roubou na sua vida, em nome de Jesus. Como podemos ser livres no mundo de escravidão? E aí, eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre 4 propostas que o faraó fez para Moisés, para ele fazer concessões, e como ele venceu essas concessões, queridos. Como ele venceu essas concessões? Faraó, ele foi um inimigo do povo de Deus, e Moisés foi um libertador. E aí, nessas 4 propostas que Faraó fez, assim como me fizeram 4 propostas lá, e eu acabei caindo na última, ou na penúltima, mas você não vai cair nas propostas de Faraó, em nome de Jesus, amém? Você não vai perder o seu tempo, você não vai perder o seu dinheiro, você não vai perder a sua família, em nome de Jesus. Queridos, 4 segredos, você que está anotando, para não mudar os parâmetros e não perder o seu território para o inimigo. Aí abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 8, e vai acompanhando comigo aqui rapidamente. A primeira coisa que o diabo faz para você mudar os seus parâmetros, aqui eu estou falando de diabo, você não está entendendo nada talvez, mas Faraó, queridos, nesse texto aqui, ele representa Satanás. Ele representa o diabo na nossa vida, que nos escraviza no pecado, nos escraviza na mentira, no mundo. Faraó representa Satanás, e Moisés? Moisés representa Jesus, que nos liberta, que nos dá vitória, que nos ajuda contra o inimigo. E a nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo Jesus. Então, por isso, nossa atitude tem que ser a mesma de Moisés contra o inimigo. A primeira proposta que o diabo faz para nós está em Êxodo capítulo 8, verso 25, você conhece a história. Aquele povo precisava ser liberto, aquele povo estava escravizado ali, eles estavam 400 anos no Egito, a gente não sabe quantos anos eles estavam como escravos, mas a pior coisa é ser um escravo, queridos, porque um escravo, ele não tem liberdade, e ele não recebe por aquilo que ele faz, mas o que ele recebe? Aliás, ele recebe o envelhecimento, o castigo, a falta de paz, a falta de liberdade, mas ele não recebe boas recompensas pelo trabalho dele. E muitas pessoas que estão aqui, que estão na igreja, estão como crentes, mas vivendo como escravos, queridos. Quantas vezes eu já fui escravizado como crente, e eu percebi que eu estava sendo escravizado, eu entendi, eu preciso ser liberto, e Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, queridos. Nós precisamos ser livres em nome de Jesus. Você quer ser livre? A primeira coisa que o diabo faz para que a gente não seja livre, para que a gente não venha alcançar aquilo que Deus prometeu para nós, a nossa terra prometida, está lá em Êxodo capítulo 8, verso 25, diz assim: Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão e ofereçam sacrifício ao seu Deus, mas façam-no aqui mesmo nessa terra. Sabe o que significa isso? O diabo, ele até aceita você vir à igreja na terça-feira à noite, no domingo, de manhã ou à noite. Você ir às vezes num acampamento, num congresso, numa conferência, você adorar a Deus. Mas ele diz o seguinte: pode adorar a Deus, pode ir, ofereça o sacrifício ao seu Deus, mas façam aqui mesmo nessa terra. Sabe o que significa isso? Que o diabo quer manter você no mundo e no pecado, mesmo adorando a Jesus. Quantas pessoas adoram Jesus no domingo, mas na segunda-feira já estão numa vida de pecado? Aliás, tem pessoa que não espera nem a segunda, sai do culto e já vai para o motel. Quantas pessoas, queridos, eles adoram o Senhor, dão glória a Deus, mas durante a semana são escravizados com dívidas, com problemas financeiros, com problemas familiares, e caem nas ciladas do inimigo,
vivem uma vida no mundo e no pecado, no mundanismo, na mentalidade da carne. É crente, mas tem a mentalidade do mundo. É crente, mas não concorda com o pastor. Não estou falando que você tem que concordar 100% com todo mundo, não. Mas se você discorda em muita coisa com o seu pastor, com o seu líder, com os seus irmãos, pode ser que o errado não seja ele, seja você. Cuidado, porque às vezes a sua mentalidade está mundana. Às vezes você está achando que todo mundo está errado, mas você que está com uma mentalidade mundana, vivendo no pecado. E qual é o segredo? Qual é a chave para você ser livre do pecado e do mundanismo? O pastor Mateus deu a chave domingo aqui. Se você não veio, depois você vê no YouTube, tem lá no YouTube, não tem? Ele te deu a chave, que é você se santificar diariamente através da oração, do jejum, da leitura da palavra. Uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra diária, vai fazer com que você santifique a sua vida diante de Deus, e você renove a sua mente diante dos homens, diante de Deus e diante do mundo, e que você seja livre através da santificação, amém? Segunda coisa que o diabo quer nos escravizar é mudar nossos parâmetros. Primeiro, o que ele faz? Quer manter você no mundo e no pecado. Quantas vezes vemos crentes que são crentes, mas vivem como uma pessoa do mundo? Veem os mesmos filmes, as mesmas séries, ouvem as mesmas músicas, comem as mesmas coisas, bebem as mesmas coisas, vão nos mesmos lugares, vestem as mesmas roupas, são igual uma pessoa do mundo. O que muda é que no domingo à noite, o cara do mundo vai beber, vai para o bar, e o cara crente vai para a igreja. Não adianta, queridos, essa pessoa continua escrava. Você está entendendo? Infelizmente, a gente está tendo que evangelizar a própria igreja hoje em dia. E esse primeiro ponto meu é um ponto evangelístico, mas um ponto também para você que é crente e está precisando de santificação. Qual que é o segredo? Santificar-se diariamente. Segundo, o diabo, ele até quer que você, até deixa então você ser liberto do pecado moral. Até permite que você pare de frequentar alguns lugares, pare de ouvir algumas coisas, se comporte, entre aspas, como um crentão, mas ele quer manter você na escravidão da religiosidade. Isso está no verso 28 do capítulo 8, acompanhe comigo. Êxodo 8, 28, se o pessoal puder aí já colocar, olha como é que eles são eficientes, esses rapazes, amém? Glória a Deus. O que ele diz? Podem ir, deixarei que viajem ao deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor seu Deus, mas não se afastem demais, e supliquem por mim. Gente, olha como é que o diabo é sujo e enganador. Ele dá uma de espiritual: orem por mim, ore por mim. Esse cara não acreditava no Deus de Israel, ele estava desafiando o Deus de Israel, mas mesmo assim, o diabo ele permite certas coisas, mas ele quer manter você na religiosidade. Sabe o que é manter você na religiosidade? É como eu disse, você até tem um padrão de crente exterior, mas seu coração está longe de Deus. Como os fariseus eram. Eles estavam ali todo sábado na sinagoga, ouvindo a palavra de Deus, seguiam vários preceitos, várias coisas, ou vestiam uma roupa de religioso, tinham uma linguagem religiosa, tinham uma aparência religiosa, mas Jesus chamou ele de sepulcro caiados, apontando para o cemitério que tinha Israel, que até hoje tem ali. Queridos, o que era o sepulcro caiado? O sepulcro caiado é porque os túmulos eram pintadinhos de branco, eram lindos por fora. No cemitério tem aquelas gramas, se for aqueles cemitérios que são mais caros, aquele cemitério parque, tem aquelas gramas bonitas, tem aquelas pedras bonitas, pintadinhas, mas por dentro está podre, por dentro está fedido, por dentro está morto.
É isso que é um escravo religioso. A pessoa até tem uma linguagem bonita, às vezes até engana algumas pessoas, ou engana até o pastor ou o líder, engana muitas pessoas, até pode enganar até o cônjuge, mas o coração está longe de Deus. Talvez você esteja aqui essa noite, esteja assim, e você precisa ser livre da escravidão. Você está indo adorar, mas não está indo muito longe, você não está indo muito íntimo, você não está indo muito profundo, você abandonou algumas coisas, mas existem coisas na sua vida que permanecem no Egito. Sabe o que Deus quer? Sabe qual é o segredo? Consagrar sua vida completamente ao Senhor, consagrar seus dias, suas semanas, e servir ao Senhor. Uma das formas de você abandonar a religiosidade é começar a servir a Deus. Talvez você não esteja fazendo nada, não fez nada em 2022, e em 2023 você vai falar: pastor Mateus, pastora Dani, conte comigo em 2023, porque eu não quero ser mais um religioso que só esquenta o banco da igreja, dá um dízimo às vezes, dá uma oferta, tem uma aparência de crente, tem uma linguagem de crente, tem uma família bonita, mas está com o coração longe da presença de Deus, não consagrou sua vida totalmente ao Senhor, não consagrou suas finanças ao Senhor, não consagrou sua família, não consagrou o seu tempo ao Senhor. Tudo que alguém te pede, você fala: não tenho tempo. Ah, pode fazer lá um quebra-gelo na célula? Ah, não tenho tempo. Pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode servir em tal ministério? Não tenho tempo. Deus quer que você consagre a sua vida completamente a Ele, amém? Queridos, a terceira forma que o diabo, Satanás, nos mantém escravos, está no capítulo 10, veio as pragas. Olha, as pragas vieram sobre o Egito, Faraó não, olha o que Moisés disse aí no verso 8, ele diz o seguinte: assim que sairmos de sua presença, suplicaremos ao Senhor, e amanhã as moscas deixarão o Faraó, seus oficiais e todo o seu povo, mas fique a Faraó avisado que não deve mentir novamente, recusando a deixar seu povo para sacrificar ao Senhor, porque o Faraó, gente, ele é mentiroso. Lembra que o diabo é o pai da mentira, ele fala: pode ir, vai, aí você acredita, né? Igual eu acreditei lá, 1 hora só de palestra, você vai perder 40 minutos a 1 hora, né? Aí você acredita, aí ele vai jogando com você, e ele fazia isso com Moisés. E o que aconteceu? Moisés não aceitou as propostas de Faraó, e veio a praga dos animais, veio a praga das feridas purulentas, a praga do granizo, a praga dos gafanhotos. Então, Faraó fez a terceira proposta para Moisés, capítulo 10, abre aí, 10, 7 e 8, verso 7 e 8, capítulo 10, verso 7 e 8, diz que os oficiais da corte se aproximaram do Faraó e suplicaram: até quando o Faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os homens saírem para adorar o Senhor, o Deus deles. O Faraó não vê que o Egito está em ruínas? E o texto diz que logo Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó. Está bem, disse ele. Olha, estava tudo mal, mas ele disse: está bem, vão e adorem o Senhor seu Deus, mas quem exatamente irá? E o que Moisés respondeu? Iremos todos. Fale comigo: iremos todos. Iremos todos, jovens e velhos, nossos filhos e filhas, todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. O Faraó retrucou: sem dúvida precisarão que o Senhor esteja com vocês, se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano mal intencionado, de jeito nenhum. Só os homens poderão sair para adorar o Senhor. Ele fala no verso 11. Pois foi isso que vocês pediram,
E o faraó mandou expulsá-los da presença dele, expulsá-los do palácio. Então, a terceira proposta que Satanás nos faz, a terceira concessão que Satanás quer que a gente faça, é adorar ao Senhor, mas manter nossa família escrava dele, ou parte da nossa família no mundo, na escravidão. O Egito representa o mundo. O diabo, ele quer manter sua família ou parte dela no mundo. Ele diz: os homens podem ir, mas deixa as crianças e as mulheres. Você já imaginou o que iria acontecer com as mulheres e crianças, se elas fossem deixadas no Egito e os homens fossem embora? Quando você que é homem, você permite vícios na sua vida, permite o pecado na sua vida, você está deixando Satanás entrar dentro da sua casa. Você está desprotegendo a sua casa. Você está indo sem proteção da sua casa. Sabe o que você precisa falar para Satanás nessa noite? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O segredo é dedicar toda a sua família ao Senhor. Não permitir que Satanás toque na vida dos seus filhos. Não permitir que Satanás toque na vida da sua esposa, do seu marido. Comece a decretar que este ano a sua família servirá ao Senhor Jesus. Comece a profetizar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Queridos, a quarta e última concessão que Satanás, aqui na pessoa de Faraó, faz para nós. Do mesmo jeito que Satanás tentou Jesus no deserto, Satanás também tentou Moisés. Tentou Moisés a fazer concessões. E ele nos tenta todos os dias a fazermos concessões. A deixarmos os nossos princípios e valores e a subirmos nossa janela para o progressismo, para o liberalismo, para o legalismo. Coisas que nós achávamos horríveis no passado, hoje nós já aceitamos tranquilamente. Porque o Satanás, ele quer mudar nossos valores. E ele faz uma proposta para Faraó, está lá no verso 24 do capítulo 10. Veio a praga da escuridão. Satanás não permitiu, quer dizer, Moisés não permitiu que o povo fosse. Ele disse que iria só os homens, e Moisés falou: não, nós vamos todos, todos. Moisés foi íntegro, ele foi firme em suas convicções, da forma que você precisa ser. E veio a praga da escuridão. Queridos, a praga da escuridão assusta até aqueles que vivem na escuridão. Por 3 dias não teve luz. E Satanás, aliás, Faraó faz uma proposta, no verso 24 do capítulo 10. Ele mandou chamar Moisés e disse: vão, adora o Senhor, pode até levar seus filhos pequenos agora, leve suas mulheres então, leve todo mundo, mas deixe, o que diz aí? Deixe somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Sabe o que significa isso, queridos? Que o diabo, às vezes ele vai deixar sua família servir ao Senhor, você ser consagrado a Deus, você servir ao Senhor, você se santificar ao Senhor, mas ele quer tocar nas suas finanças, ele quer tocar naquilo que você conquista, com o suor do seu trabalho, pela misericórdia e graça de Deus, ele quer manter suas finanças nas mãos dele. E quantos aqui querem ser libertos na área financeira? Amém? Mudar a sua mentalidade primeiramente. Mudar a sua mentalidade. Queridos, eu morei nos Estados Unidos 4 anos e meio, eu acho que eu já falei isso aqui. Eu trabalhava num lugar em que a mulher me ligava, clamando para eu trabalhar, porque não tinha pessoas para trabalhar lá. Tinha finais de semana que ela pagava 2 vezes, 3 vezes mais
porque não tinha pessoas para trabalhar. E eu passava nos sinais e tinha um monte de gente pedindo dinheiro, um monte de mendigo, e tinha um monte de emprego, um monte de oportunidade. Sabe por quê? Porque a pobreza está na mente, não está na economia. É claro que a economia de um país afeta todos nós. Mas, queridos, se você renovar a sua mente, mudar a sua mente, você vai prosperar em 2023. Mas Satanás não quer que você prospere. Por isso que Satanás usa a mídia, o entretenimento, para falar que pastor é ladrão, para que a gente não fale de dinheiro na igreja, para você ficar incomodado quando falar de dinheiro, porque você lembra daquilo que você via naquela canal lixo. Aqueles valores que você pegou lá quando você via aquele canal. Quando você vivia segundo os padrões do mundo, e aí você fica um pouco incomodado quando fala de dinheiro. Está entendendo? Por quê? Porque você não renovou a sua mente ainda. A Bíblia não fala de dinheiro como algo sujo. Você tem o dinheiro como algo sujo, porque você ainda vive na religiosidade. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é algo sujo, mas não o dinheiro é algo sujo. Você está entendendo? Porque você aprendeu lá na escola que se você ficar rico, você oprime os pobres, mas não existe isso. Porque se você prosperar, você vai ajudar muitas pessoas, você não vai oprimir as pessoas, não é verdade? Quem prospera, emprega pessoas, abençoa pessoas. O governo não gera emprego, são empresários que geram emprego. E se você prosperar, você vai abençoar outras pessoas. À medida que nós prosperamos, nós podemos ajudar muito mais gente, ou não? Você quer prosperar só para juntar dinheiro? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Queridos, mude a sua mentalidade para você prosperar. Entenda que Deus não deseja a sua pobreza. Tem gente que acha que pobreza é sinônimo de espiritualidade. Eu não estou dizendo que pobreza é sinônimo de pecado, mas não é sinônimo também de espiritualidade. Não significa que uma pessoa é pobre, ela é espiritual. Também não significa que ela está em pecado. Temos que tomar cuidado com os extremismos. Mas eu creio fielmente que Deus deseja prosperar você. Quando eu digo prosperar, não digo fazer você ficar rico. Nem todo mundo vai ficar rico, você está entendendo? Ser próspero não é ser rico. Tem rico que não é próspero, você sabia disso? Ser próspero, queridos, é não ter necessidade, não passar necessidades, e sempre estar crescendo. É ter para si para ajudar alguém. Tem um irmão lá da nossa igreja que eu sei que ele ganha pouco, porque ele já me falou, já abriu comigo. Ele não tem um salarião, mas ele é um cara muito próspero. Ele é dizimista, ele é ofertante. Quando a gente manda uma mensagem para ele, estamos precisando de um Pix aqui, agora a gente está ajudando uma cidade lá do lado de Jaguaraçu. Ele manda, R$20 às vezes, R$30, mas ele manda. Ser próspero não significa que você vai ser milionário, mas significa que você vai ter uma mentalidade liberta da escravidão, da miséria. Você está entendendo? Porque Satanás quer manter você na miséria. Ele fala, pode adorar, pode ser crente. Volta o texto lá. Pode ser crente. Pode ser crente, a sua esposa pode ser crente, seu marido pode ser crente. Sua família toda pode servir ao Senhor, mas deixe na minha mão os seus bens. Você quer saber o segredo para não deixar a sua vida financeira nas mãos de Satanás? Quantos aqui querem saber o segredo? O segredo para vencer na área financeira, honrar ao Senhor. Se você ainda não é dizimista, comece a ser um dizimista esse ano. Se você ainda não tem suas finanças organizadas, organize as suas finanças esse ano. Se você ainda não é ofertante fiel, seja um ofertante. Sabe por quê? Porque isso não vai enriquecer alguém, não, vai abençoar a sua vida. Quando o agricultor planta sementes na terra, queridos, não é a terra que é abençoada, é o agricultor que é abençoado com a colheita que virá depois. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Concluindo, queridos, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Amém? Agora você vai falar misericórdia, mas o inimigo sabe disso. E você precisa proteger seu território.
e ao mesmo tempo conquistar outros territórios. Não é conquistar territórios de outras pessoas, mas é conquistar os territórios que Deus preparou para você. Use essas 4 chaves para não deixar o inimigo avançar, vencer e te enganar. E não aceite os padrões do inimigo para a sua vida. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano os planos que Deus tem preparado para você. Amém? Vamos orar, queridos? Glória a Deus.